Jesus. Amém. Nessa noite é noite de alegria, glorificar e bendizer o Deus da minha salvação. Louvado seja Deus. Deus já tem falado conosco nessa noite. Eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Aleluia. Aleluia. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. E eu pude observar da parte do Senhor Jesus que Ele tem um trabalhar todo especial nessa noite para com a minha vida e a vida da igreja amada do Senhor Jesus. Capítulo 3, Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pode se assentar nessa noite. Aleluia. Deus já falou conosco nessa noite de forma poderosa, tremenda nessa noite. Usou a cada um como um canal de bênção e só foi confirmando em nossos corações. Aleluia. Eu não sei qual o processo da sua vida ou da sua caminhada. Jovem, crianças, mulheres, varões, não importa a idade, Deus nos chamou nessa noite. Aleluia. E quando Ele chama, tem um processo diante do Senhor nas nossas vidas. Eu sempre falo algo muito importante. A nossa salvação é individual. Eu não nasci em berço evangélico, não conhecia o Senhor, mas a minha avó, ela orava e intercedia por nós. Aleluia. E quando eu fui desenganada pelos médicos, eu e minha irmã, que nós somos gêmeas, nós temos de 6 meses e meio, nós fomos apresentados ao Senhor. Mas chegou o tempo determinado do Senhor me alcançar nessa noite, e da mesma maneira é a sua vida. Aleluia. E é um prazer estar na presença do Senhor, porque quando estamos no mundo, temos vários deuses que nos levam ao pecado, ao engano, com o entendimento fechado. Mas o Senhor, Ele se revela a nós. É o Senhor que coloca no coração e nos traz para a presença do Senhor Jesus. Nos traz até Ele. Aleluia. E eu louvo ao Senhor por isso, porque é da fidelidade dEle. Por isso foi louvado essa noite. Eu louvo ao Senhor. Que todo o fôlego que eu tenho, eu louvo ao Senhor. Porque se o Senhor não me resgatasse antes, eu tinha descido à sepultura sem conhecer ao Senhor. Por isso eu digo hoje, observando o meu decorrer da minha caminhada. Aleluia. Quantas pessoas, como a jovem falou, estão na casa do Senhor. Isso para toda igreja. E não valorizam a bênção que o Senhor tem. Não importa a caminhada. Deus usou o pastor aqui poderosamente. Cuidado com os nossos olhos. Que pode, não importa a posição, pode nos fazer a cair o desejo no nosso coração. Mas o Senhor é tão fiel, Ele tem um amor tão grande pela minha alma e pela tua alma. Por isso nós estamos de pé na presença dEle. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus é tão fiel e poderoso. Aleluias. Que Deus colocou uma palavra em meu coração no livro de Gênesis, capítulo 37, 5. Fala sobre José, sobre os sonhos. Os seus sonhos são bons, mas o sonho que Deus preparou para você é melhor. Aleluia. O sonho que Deus tem para a sua vida é melhor, porque não é somente você, mas outras vidas vão ser alcançadas por intermédio da sua vida. Tem um processo. Como Eclesiastes diz, há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar. Aleluias. Tempo determinado de edificar, tempo de chorar. Quantos choram na caminhada? Quantos podem estar rindo na caminhada? Tempo de se ajuntar e de abraçar e de separar de se abraçar. Tempo de busca. Aleluias.
Louvado é o nome do Senhor Jesus. Tempo de se rasgar, tempo de se calar, tempo de se falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu não sei qual é o tempo que você está na caminhada do Senhor, mas Deus colocou algo em meu coração. No tempo de José, aos 17 anos de idade, ele era um filho na velhice de Israel, amado porque já era da velhice. E ele tinha vários irmãos e fez uma túnica para ele de várias cores. Quem ele amava tinha proteção porque os pais estavam ali perto dele e se dedicavam. Mas chegou um tempo determinado que por causa, aleluias, da inveja, tentaram os irmãos, armaram contra ele por causa simplesmente de sonhos. Quantos sonhos você tem tido da parte do Senhor Jesus? Sonhos para edificação. Sonhos, Deus te alertando do adversário das nossas almas que está tramando contra a sua vida. Sonhos que Deus quer te levantar como um canal de bênção sobre a tua casa e fazer a diferença. Aleluias. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Em Gênesis capítulo 37, do verso 5. Aleluias. Sonhou também José um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreceram ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo. E eis que os meus molhos se levantaram também e ficaram em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então eles disseram aos seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E no verso 8, e sonhou ainda outros sonhos, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai a seus irmãos, repreendeu, e seu pai disse-lhe: que sonho que é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos, e se inclinaríamos perante em ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aleluia. Deus é tão fiel e poderoso. Eu não sei qual que foi as perdas, as separações, as desilusões, qual os processos que cada um está passando na presença de Deus. Mas sabe que aquele que te chamou, ele é fiel para operar na sua vida, o querer e o efetuar, pelo poder do Espírito Santo que opera dentro de nós. Aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Teve uma conspiração contra seus irmãos. José ele tinha que passar, porque Deus ele estava vendo lá na frente. Deus somente mostrou os sonhos para ele, mas não informou o trajeto percorrido, a trajetória para ele. Se ia ter perca, se ia ter morte, se ia ter choro, se ia rir, se era tempo de ficar calado ou de buscar. Deus não informou essa trajetória para ele, nem que ia ter que separar do seu pai, que o amava, com o zelo de um pai e uma mãe que cuida do seu filho, e no ato da separação, por formas de inveja, de conspiração, de quem ele menos esperava, que era o da sua casa. Aleluia. Mas Deus ele tem uma maneira de trabalhar em nosso meio, para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Aleluia. Não é de qualquer maneira que você veio para a presença dele, não. Quando ele te chamou, ele te trouxe e ele te escolheu e determinou sobre a tua vida o que você vai ser na presença do Todo-Poderoso. Aleluias. Deus ele é fiel e tremendo sobre as nossas vidas. Aleluias. E eles, quando o irmão deles chegava próximo deles, eles falavam: lá vem um sonhador.
e conspiraram contra ele. Aleluias. Bendito e glorificado é o nome do Senhor. No verso 20. Vinde, pois, agora, e matemos e lançamos numa desta cova. E vamos falar ao nosso pai que uma fera besta o comeu. E o que será dos seus sonhos? Quando o adversário das nossas almas, ele ri. O que será dos sonhos dela? O que será do sonho dos jovens? O que será do sonho dos obreiros? O que será da igreja? Que eu vou lutar todas as formas, porque Satanás, ele persiste e ele insiste, até tentar ver uma brecha na nossa vida, para nós perder o que é mais precioso, que é a nossa salvação. Aleluia, por isso que eu digo, eu não nasci no berço evangélico, e eu desde a minha caminhada, já tenho uns 20, alguns anos na presença do Senhor, que é aquele que reina e vive para todo sempre. Eu tenho observado aquele que continua com o tempo. Cada um busca mais. Tem momento que a gente não busca tanto. Mas qual o prazer nós estar na presença do Senhor. Qual é sentir a graça do Senhor. Qual é sentir o temor de Deus. Não perder com o tempo. Porque o tempo é que acontece todas as coisas. E o adversário das nossas almas, ele é paciente. Ele é paciente e vai aguardando as nossas fragilidades, as nossas brechas. Mas aquele que é poderoso, ele é fiel para nos despertar a cada dia mais e buscar a Ele. Como nessa noite foi falado, nessa noite. Aleluia. Deus, ele tem cuidado de nós de uma forma poderosa para que nenhum dos seus se perca, mas permaneça firme, glorificando ao Senhor. O processo dói. A renúncia dói, a busca dói, a santidade dói, muitas vezes, porque tem que renunciar o prazer da tua carne, tem que deixar os desejos da sua carne, da mocidade, porque eu também era jovem lá no mundo, mas quando Deus me trouxe para a presença dele, eu falei, que presença é essa, Senhor? Quando eu senti, aleluia, o pastor, ele louvava ao Senhor, aleluias. Eu falei, que unção que é essa? Onde que eu andava, nunca senti algo diferente. Mas na hora da pregação, eu dormi a pregação toda. Porque ainda estava oprimida pelo adversário, estava cega. E não conseguia ouvir a palavra do Senhor. Vocês me veem que eu era uma pessoa muito tímida. Oprimida por Satanás. Mas graças ao Senhor, ele chegou. Quando Satanás decretou, agora vai descer para o inferno sem Cristo. Mas o Senhor fala, não, esta é minha. E eu estou aqui para glorificar aquele que vive. Eu não sei qual a renúncia que está te doendo, mas renuncia. Porque o que Deus tem para você é melhor. O que Deus tem para a sua vida é melhor. Pode doer agora, mas você vai glorificar ao Senhor. Porque Ele é fiel. Você quer resposta? Continua orando. Continua perseverando. Você quer dom de Deus? Quer um discernimento? Deus vai manifestar a graça dele sobre a sua mente e seu entendimento. Porque José, ele sonhava. Porque ele era sonhador. E todos aqueles que Deus chama, Ele dá sonhos. Ele traz sonhos, visões, para poder despertar a tua vida, porque Ele tem amor contigo. Satanás não. Em todo lugar que eu andei, nunca se revelou, só com mentira e com engano. Mas quando chegou ao Senhor, aleluia, quando eu senti aquele louvor, na primeira igreja que eu fui, aleluia, que graça. Eu falei, que paz é essa? Eu falei, Senhor, aleluia, eu vou largar do cigarro. Eu vou largar, mas quando eu largar, eu quero realmente, vou me batizar. Mas dentro do meu coração, eu falava, eu sou serva de Deus, eu sirvo ao Senhor. Mas Deus, Ele é tão fiel, irmãos. Tão fiel e tão poderoso. Aleluias. Que eu nem sabia de Jesus. Eu nunca tinha ouvido de Jesus. Mas Deus, Ele é fiel, porque chegou o momento certo dele se revelar. E se revelou profundamente e poderosamente. Aleluias. Glorificado é o Senhor Jesus. Se você tem sonhos, continue a sonhar. Continue a buscar do Senhor. Talvez Deus já te deu um sonho para você, mas Ele não te falou o trajeto. Ele não te falou o percurso qual que vai ser. Se você vai rir, se você vai chorar, se você vai ficar calado, qual que vai ser, se você tem que buscar mais.
Ele não te falou, somente caminhe. Caminhe mais um pouco, busque mais um pouco, que Deus vai operar na sua vida poderosamente. Aleluias! Bendito é o nome do Senhor Jesus. E Rubens o livrou. Aleluia, sempre tem algum irmão que livra o outro. E o livrou. E lançaram José na cova. Aleluia. E Judá disse, que aproveitaria, aleluia, matar o nosso irmão de sangue. Aleluias. Vamos vender a ele por 20 moedas de prata. Ainda queria lucro ainda, porque ele viu que na morte do irmão não ia ter lucro nenhum. Aleluias. Mas Deus, ele é fiel. Quando eles colocaram no coração de vender a José, veio vindo uma caravana de ismaelitas e vinha de Gileade. E de Gileade a gente sabe que essa caravana ela trazia especiarias, trazia bálsamos, trazia mirra, aleluia, trazia bênção. E antes de José ser vendido, ele foi para a cova, mas essa caravana passava, aleluia. E o Senhor está falando nessa noite que ele, dessa caravana, é a presença dele, está derramando o bálsamo, o puro bálsamo para cicatrizar as feridas durante a caminhada, durante o nosso processo, derramando a graça, a restauração e a força do Senhor, aleluia. E José não entendia o processo e nem o porquê, aleluia. Deus só deu esses sonhos para ele, mas ele teve que passar para o nome do Senhor ser exaltado sobre a vida dele. Porque quando Deus faz uma promessa, aleluia, essa promessa tem que se cumprir na sua vida. Porque quem falou, ele é fiel e poderoso para operar. Aleluia. E dessa caravana trazia bálsamos, especiarias para tratar. O bálsamo de Gileade era muito bom. As plantas medicinais para curar as feridas, cicatrizar e trazer a restauração. Aleluia. Deus é tão poderoso e tão tremendo a cada dia mais, que eles venderam José, aleluia, na casa de Potifar. Mas mesmo ele estando na casa de Potifar, vendido por 20 moedas, Deus era com ele. Onde ele colocava a mão, tudo prosperava. Aleluia. Deus é fiel. E Deus não é diferente com a igreja do Senhor. Tudo que você coloca a tua mão, Deus prospera. Deus abençoa. Aleluia. No ano de 2017, eu fui para o Brasil. Nós veio aqui em 2014. Em 2017 eu fui para o Brasil. E antes de eu ir, Deus me deu um sonho, acho que 1 ano e meio antes. Eu via eu grávida. E quando nascia essa criança ela nascia morta. E eu falava para o meu esposo, e estava a minha mãe. Eu falava para o meu esposo, agora profetiza. Profetiza sobre essa criança. E profetizou sobre tantas pessoas. Profetiza e pede ao Senhor vida para essa criança. E novamente dormi de novo, sonhei de novo o mesmo sonho. E essa criança já estava numa estatura um pouco maior, mas estava morrendo também. Eu falei, ora e profetiza sobre a vida dessa criança. E quando eu via no fundo uma bandeira do estado de São Paulo, e eu fiquei com aquele sonho na minha mente. E toda vez que estava chegando próximo, acho que o tempo determinado, o Senhor fazia eu lembrar e eu orava. E eu buscava de Deus. Eu falei, Senhor, será que eu vou engravidar? Porque a gente não sabe. Deus mostrou esses sonhos. Só que quem realiza os sonhos é o Senhor. Por intermédio do que Ele quer fazer na tua e na minha vida. Eu falei, Senhor, será que eu vou engravidar? Como que vai ser? Será que essa criança, eu vou começar a orar? Eu falei, aí no tempo, eu fiquei sabendo que minha prima de São Paulo, ela estava grávida. Eu falei, Senhor, por isso tinha bandeira do estado de São Paulo. Eu falei, vou continuar orando. E era um menino. Eu falei, vou orar para essa criança, porque quem mostrou foi o Senhor. Porque o Senhor tem um plano sobre essa vida. E eu continuei orando até o tempo determinado, e sempre buscando e orando sobre a vida daquela criança. E quando Deus preparou em 2017, depois eu conto outro dia esse outro testemunho, mas eu quero especificar sobre este. Qual é o que Deus mostra para a gente não entende. Muitas vezes é simbólico, a gente pensa que é com a gente, mas não é. É um propósito maior que Deus tem sobre a tua vida e sobre a vida dos teus. E quando eu fui lá por causa de um propósito
propósito de uma carta. Eu falei, Senhor, apenas 2 semanas que eu fui para o Brasil. Senhor, eu vou buscar ao Senhor. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para realizar nesse tempo. Grandes coisas vai ser o mover do Senhor sobre este tempo. E eu creio, se o Senhor está levando, é porque o Senhor vai realizar algo, principalmente na minha vida, que a gente sabe que a dependência de uma carta é muito importante, que aqui não é luxo, é necessidade no Japão. E a gente sabe como que é tão difícil, mas poderoso e fiel ao Senhor. Aleluia. E eu fui para o Brasil em 2 semanas. Passou vento, passou situações adversas, mas em todas as coisas o Senhor deu a vitória. Aleluia. Deu a vitória, que Deus usou uma pessoa para falar que ainda eu ia receber uma quantia em dinheiro. 7 mil eu recebi, o que Deus falou, perseverei, consegui a minha carta que eu precisava, só renovação. Aleluias. Deus é tão fiel. E o propósito de intercessão e salvação, Deus operou tremendamente. E no meu último dia de viagem, o meu pai foi me visitar. Meu pai, ele não serve ao Senhor ainda, mas eu creio que Deus vai alcançar a vida dele. Meu pai, infelizmente, ainda é cavalo de Satanás, como a gente fala que é o pai de santo, né? E ele foi me visitar nesse último dia na casa da minha tia. E ali, quando eu pude ver, aí estavam minhas tias lá, a minha prima, a minha outra priminha e esse bebezinho estava lá, estava com uns 2 aninhos, 2 anos, 2 anos e meio. E minha tia falou assim, não foi para ele que Deus te mostrou o sonho? Eu falei, foi, tia, eu estou intercedendo até então. Ele, não esquece antes de você sair daqui, você orar pela essa criança. Eu falei, amém, tia, eu vou orar assim. Meu pai estava lá. E eu louvo ao Senhor porque Ele é fiel, como foi falado nessa noite. O adversário nas nossas almas, ele tem poder, mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder para operar tremendamente nas nossas vidas. E a última palavra é dEle. Aleluias. E Deus é tão tremendo. E minha tia falou assim, ora por ele. Eu falei assim, tá bom. Aí eu levei o olhinho porque o pastor não estava. Eu sei que a palavra do Senhor fala, chama os presbíteros da igreja e unge o enfermo. É a oração da fé, salvará a vida dele. E eu falei, mas eu vou levar esse óleo e vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração pelo Espírito Santo. Porque quem faz é o Senhor e não nós. Quem opera é o Senhor e não nós. Se não fosse o Senhor, eu não pregava. Se não fosse o Senhor, ninguém louvava e ninguém exaltava o Senhor. É tudo para Ele, a honra e a glória é para o Senhor Jesus, que chamou a minha vida e a tua vida. E no dia nós vamos prestar conta diante dEle. Então se colocamos na posição que o Senhor nos chamou. Aleluia. Colocamos na posição e na brecha que o Senhor nos chamou, para ser o canal de bênção, a atalaia do Senhor. Aleluia. Deus, Ele é tremendo e fiel. Aleluia. E eu falei, minha tia falou assim, vamos orar por ele. Primeira pessoa que pegou ele no colo foi meu pai. Vamos lá, filho, orar por ele? Eu falei, vamos, pai. Eu falei, meu Deus, é só o Senhor. É o Senhor que faz. Eu falei, é o Senhor que opera. As palavras foi simples, mas ele fechou a porta do quarto e pegou o menino no colo. Irmãos, eu não sabia, ele usava sonda. Ele não se alimentava, ele não comia, desde o nascimento dele. Fez 2 cirurgias e somente a base de sonda. Mas Deus, Ele é tão tremendo e tão fiel. Basta você, na sua simplicidade, você fazer o querer de Deus. Não precisa, ninguém sabe. Deus é que capacita. Quando Ele chama, Ele te capacita a louvar. Ele te capacita a pregar. Ele te capacita a orar e a buscar o Senhor. E Ele derrama os dons para a edificação da igreja. Porque a glória é dEle. Aleluia. O louvor é para Ele. Aleluia. E eu louvo o Senhor porque Ele é fiel. Aleluia. E ali eu ungi a gargantinha dele. Eu falei, Senhor, está aqui o meu primo. Qual o Senhor mostrou ele para mim. Ele está aqui. Ele não come, não bebe água. Mas eu vou ungir a garganta dele. E no nome do Senhor Jesus, esse mal caia por terra. Traz saúde e vida para essa criança. Porque o Senhor tem propósito sobre a vida dessa criança. Orei, minha tia pediu para orar pela casa. Orei também. Depois ela falou assim, enquanto você vai com sua prima até o salão. Faz o seu cabelo que você vai viajar hoje. Eu vou fazer um bolinho de chuva para você comer. E café com leite para a gente tomar. Eu falei, tá bom, tia, obrigada. Minha prima me levou ali e eu fui lá junto com ela, irmãos.
Aí voltamos, sentamos à mesa para comer. E eu sentei aqui, meu pai aqui, minha tia, minha prima sentou. E meu priminho vinha, batia palma e falava assim, dá. Aí todo mundo olhava e batia palma e ele pedia, dá. E minha prima deu para ele. Ele deu e comeu o bolinho de chuva. Aleluia. E elas continuaram batendo palma e glorificando a Deus. E ele dá e deu café com leite para ele tomar. E dá. Aí meu pai, sem entender, porque é assim que Deus faz com as pessoas, ele não tem entendimento. E está totalmente cego, oprimido pelo adversário. E ele falou, mas o que está acontecendo aqui? Aí minha prima falou, tio, ele não come, ele nunca bebeu, ele nunca se alimentou. Mas depois que a Mizinha, ela falou desse jeito, ela orou por ele, Deus operou na vida dele, ele está comendo, tio. Ele está comendo bolinho de chuva. Tio, ele está bebendo, tio. Aí meu pai olhou para mim e falou, filha, você é demais. Eu falei, não, pai. Não sou eu que sou demais. É o Deus que eu sirvo que ele é demais. É o Senhor Jesus que é demais. E ele continua operando tremendamente, irmãos. Isso foi gratificante, que marcou o meu ministério como outras coisas. Na simplicidade é o que Deus faz na minha e na tua vida. Não precisa ser algo. Eu tropeço em palavras, porque a minha dependência é dele. Eu meditei todinha nessa palavra uma semana. Consagrei, busquei o Senhor, mas quando eu subi aqui no altar, meu coração ficou como fosse a primeira vez. Eu falei, eu não consigo se não for o Senhor para me dar o entendimento e me dar a graça que preciso. Da mesma maneira hoje, o Senhor não faz diferente com a igreja do Senhor. José era sonhador e tinha sonhos, e ele passou por esse processo, e o processo dele foi árduo, porque ele talvez não estava entendendo a tirar o amor do pai dele de perto dele. Porque os irmãos que ele mais amava lançaram ele na cisterna e venderam ele no Egito. E ele foi para a casa de Potifar, e tudo que ele colocava a mão prosperava. E a mulher de Potifar viu que ele era formoso à vista e cobiçou ele. A Bíblia não diz cobiçou, mas se ela olhou, é porque ela chamou algo a atenção dele. E o que chamou a atenção dele foi a graça e a presença de Deus. Quando alguém olhar para você, se encantar com vocês jovens, com a igreja, porque ela é casada e ele era solteiro, mas o que estava nele era a presença do Espírito Santo de Deus. Você já viu? Aleluia, que Satanás não vai mexer com quem está lá. Quem tem o brilho, a graça, a presença de Deus. Quanto mais você busca Deus, mais Deus investe em você. Aquilo que o olho viu, aleluia, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao teu coração, é que Deus tem preparado para aqueles que o chamam. O tempo pode estar difícil, as aflições, a angústia pode vir, o caos pode vir como veio a pandemia, mas quem guarda é o Senhor, aquele que estiver fiel e permanecendo na presença daquele que vive e reina para todos sempre. E ela se encantou com ele, porque ela viu a presença e a graça, mas ele não quis não, ele fugiu dela. E a Bíblia diz que ela continuava persistindo e chamando para se deitar com ela, porque ele viu que tudo o que ele fazia tinha um espírito excelente, aleluia, sobre ele. Glória a Jesus, aleluia. Mas Deus, ele é tão fiel e tão poderoso na minha e tua vida, que quando você fala não, ele te ajuda a vencer este mal, essa tentação do adversário. Quando você fala, Senhor, eu não consigo, mas eu não quero, porque eu quero permanecer na tua fidelidade e na tua palavra, Senhor. Eu quero guardar tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Eu não quero lançar a minha alma no inferno e levar a muitos comigo, não. Ele permaneceu no propósito que Deus tinha com ele, sem saber o projeto e o final. Aleluia. E é tão linda essa história, que quando eu li ela inteira, irmãos, eu comecei a chorar para ver o sofrimento, imaginar o sofrimento daquele jovem.
aleluia. Mas Deus é aquele que derrama o bálsamo e a graça dele, aleluia. E o que eles não sabiam, que o propósito maior era somente de cuidar da própria família, que no momento de escassez, quando teve, que ainda por cima, ela começou a gritar, quando ela viu que ele não queria, pegou as suas vestes, e começou a chamar os guardas e falar que ele tentou contra ela, aleluias, tentou contra ela, mas mesmo assim o marido dela veio e se irou e lançou ele na prisão. Mas mesmo ele na prisão, Deus honrou a vida dele. Ele teve duas interpretações de sonhos, do copeiro e do padeiro. Aleluia. O padeiro, Deus falou através dele que ia restituir ele. Aleluias. E o padeiro, ele não ia ter essa mesma sorte, mas ia ser decapitado, morto, enforcado. Aleluia. E José falou assim, lembra-te de mim quando chegares lá. Aleluia. No faraó, no rei. E passou 2 anos. Tudo tem um processo de tempo, tá aqui em Eclesiastes. Passou 2 anos para ele poder se lembrar de José, por causa que o rei Faraó teve um sonho, onde 7 vacas gordas comiam 7 vacas magras, onde 7 espigas que nasciam do mesmo, aleluia, formosas e gordas, tanto as vacas como as espigas de milhos, e a outra vinha, mais 7 espigas feias e magras devoravam as outras como os gados devoravam, mas não tinha quem interpretasse. Mas ele se lembrou do copeiro, aleluia. Chamaram um hebreu que estava lá e chamou ele estava na prisão e passou 2 anos esse processo. Olha como que doeu, olha como doeu, por isso que eu derramei lágrimas. Eu vi que dor que é essa de você ser inocente e ser lançado na cova, aleluia. Armaram contra você, venderam você, jogaram você na cisterna, prenderam você por acusação falsa, aleluia, porque a mulher tentava se deitar contra ele, mas ele negou para permanecer fiel ao Senhor. Passou por isso, mas permaneceu fiel e Deus prosperava. Deus se agradava de José, como Deus se agrada daquele quem é fiel a ele. Na sua pequena força, aleluia, você tem sido fiel, aleluia, porque quando nós estamos na nossa muita força, nós não dependemos de Deus. Então é melhor a gente estar na pequena força nossa, porque somos dependentes daquele que reina e vive para todo sempre, aleluia. Da mesma maneira, quando, aleluia, ele se lembrou, o copeiro, já vou terminar, se lembrou, aleluia, de José, Deus também se lembrou quando Davi falou, tem alguém aí da casa de Saul que eu posso ter beneficência para com ele, por amor de Jonatas? Aleluia. Tem um sim, chama Ziba, o servo. Tem um sim, aleluia. Ele chama Mefibosete. Chama ele para se sentar comigo, aleluia, porque eu vou restituir tudo para ele. Eu vou restituir por amor de Jonatas. Eu vou restituir sobre a vida dele, aleluia, e vou devolver tudo o que era de Saul para ele. É assim que Deus faz para aquele que é fiel. E Deus, por esse tempo, lembrará, fará alguém lembrar de você e vai te honrar e vai te abençoar, porque quem chamou e que deu o sonho é Deus, e ele é fiel. E ele não ia sentar na mesa enquanto ele não chegasse. Deus honrou a vida dele poderosamente e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Eu já vou finalizar porque o tempo não se espera, aleluia. Mas Deus, ele é fiel, ele só tem honra, aleluias. E somente para resumir, José interpretou o sonho de Faraó, aleluia, e ele viu que tinha um espírito excelente do Senhor. Quantos têm um espírito excelente do Senhor sobre a sua vida? Que é a presença do Espírito Santo. Eu fico admirada com o Espírito Santo, porque quando ele fala comigo, não precisa muitas palavras. É uma pequena palavra. Quando eu vim aqui, eu nem sabia que eu ia ministrar, mas o Espírito Santo, por 2 vezes que eu vim no culto, o Senhor fala tempo. Tempo. No outro culto que eu vim, Deus falou tempo. Eu falei, vou começar a meditar e buscar o Senhor. E depois eu sentei ali, o Senhor falou, José. Aí depois eu vim para a oração com as irmãs na outra semana. O pastor falou quando eu estava saindo, tem como você ministrar no culto de jovens? Eu falei, amém, pastor. O Senhor já me entregou dessa forma, irmãos. E é isso que eu passei para a igreja. E a família de José foi exaltada.
E quando ele se reencontrou com o pai, que lágrimas. Com os irmãos que ele se revelou, porque os irmãos não conheciam ele, porque ele já estava na idade de 30 anos. Não conhecia José. E José ele não se aguentou e chorou, se você ler toda a história. E quando ele mandou chamar o pai dele, irmãos, quanto que a alegria do pai dele. Agora eu posso morrer, porque eu vi o meu filho José. E ele tinha outro mais novo que era Benjamim. Irmãos, que alegria é essa? E sem saber o propósito, mas através desse processo de José, aleluias, a família dele foi honrada durante a escassez. Que Deus depois ele sobre governador do Egito. Tirou ele atrás da prisão, deu anel, deu veste para eles. Acima do rei de Faraó, governando, era somente José. Que bênção, irmãos. É doído, mas é gratificante. Porque não só foi mentir ele, mas ele foi o canal de bênção, porque ele não negou a fé dele. Ele não esqueceu da palavra de Deus, de tentar se corromper. Não, ele permaneceu fiel, sem entender o processo. Talvez você nessa noite está aqui, talvez não entenda muito o processo. Se coloque em pé nessa noite. Eu quero te chamar na frente, aquele que ouviu a palavra. Você que é sonhador, você que tem buscado de Deus, Deus te revelado algo para você nessa noite. Deus quer trazer cura na tua alma. Deus quer trazer algo novo sobre a sua vida. Vocês talvez, não sei se tem alguém aqui que não é cristão, quiser aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, venha até aqui na frente, venha receber a oração, aleluia. Se você estiver enfermo também, venha aqui, tem os pastores, os presbíteros, vai estar orando pela sua vida, aleluia, e Deus vai operar tremendamente na tua vida. Aleluia, venha na frente, venha receber a oração da parte do Senhor Jesus, venha trazer a graça, a força, o renovo e a proteção da parte do Senhor Jesus. Não precisa se acanhar não, vem aqui, porque quem faz é o Senhor. Aleluia. Elias tinha um homem sujeitos às mesmas paixões que nós, mas ele orou ao Senhor e falou, não haja chuva, e não choveu, e veio a sequidão. Aleluia. E quando ele abriu a boca, aleluia, Deus trouxe no vale novamente a chuva. Quem opera nessa noite não é o homem, mas sim o que está nele, que é a presença e o poder do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus nessa noite. Eu já agradeço a oportunidade, o pastor, a fazer essa oração nessa noite. Senhor, meu Deus, nessa noite, Senhor, como o Senhor falou comigo na sua palavra, Senhor, Pai, que não venha fortalecer este homem, essa mulher, este jovem, essa criança, aquele que talvez não saiu do seu lugar, Senhor, por algum motivo, Senhor, mas o Senhor é poderoso para alcançar, para restituir, Senhor, para trazer a proteção sobre a vida dele, Senhor, nessa noite, meu Deus. Abre o entendimento, a tua graça, a sua presença, Senhor, curadora, Senhor, sobre vidas neste lugar. A restauração, meu Deus, sobre a família, meu Pai. Quantos choros, quantas lágrimas no decorrer do tempo, Senhor. Mas é o Senhor que esteve com este homem, é o Senhor que esteve com este jovem, Senhor, meu Deus. É o Senhor que traz a graça, a vitória, Senhor, meu Deus. Talvez Senhor, pessoas não faziam nada pelos médicos, meu Deus, mas o Senhor é poderoso para operar a cura, Senhor, a restauração, Senhor, a tua presença, Senhor Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Receba a presença de Deus. Recebe a graça do Espírito Santo na tua vida. Os teus sonhos não vão parar. Ninguém vai destruir o que é teu. Aleluia, Deus te chamou para um novo tempo, para uma nova obra. O novo de Deus vai vir sobre a sua vida. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Meu Deus, nós ministramos a tua presença. Nós ministramos que os sonhos dessa pessoa venham se tornar realidade. Aquilo que o inimigo roubou, levou embora, que o Senhor restitua, que o Senhor traga de volta. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai tocando com as tuas mãos, com o teu poder agora. Meu Deus, em nome de Jesus, ministramos que haja cura, que haja libertação, que haja milagre. Que a tua graça, meu Deus, seja derramada sobre cada uma dessas vidas, desses jovens, dessa mulher, desse homem. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sobre a nossa vida, Pai. Deus é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Deus é Deus, aleluia. Nós agradecemos, Deus, queridos amados. Oh, Deus Santo, Deus glorioso, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus querido. Senhor, visita o seu lar, Pai querido. Sim, meu Deus, visita a tua igreja, Pai. Querido Jesus amado. Visita o teu povo que está clamando, meu Deus, por milagre, por vitórias, por bênçãos, por cura divina. Envia teus anjos a operar aqui nesse momento. A tua igreja está orando, está buscando a tua presença, a tua face. Que haja batismo no Espírito Santo. Meu Deus, trabalhe na vida desses jovens que tanto precisa de força, de graça, Espírito Santo de Deus. Lemanda sobre calamandará a sé. Lemande onde que andar sobre calamandoia sou. Esse é o sinal de que tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. abre as comportas do céu e faz chover, Faz chover. abre as comportas do céu, vai chover, Faz chover, Senhor. vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá, e como chuva descerá. Se pedimos, Jesus virá, Descerá. do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover.
vida do seu irmão aí do seu lado. Deixa Deus te usar pra essa pessoa aí do seu lado. Abre a tua boca e profetiza milagre. Profetiza bênção, profetiza vitória. Dá um abraço nele aí, diga: Jesus é contigo. Não desiste não. Não desanima não, Jesus é contigo. Jesus vai mudar os quadros da tua vida. Jesus vai mudar a tua história. Vai te exaltar como exaltou José no Egito. Tem milagre chegando. Receba a graça de Deus. Abre a tua boca, deixa Deus te usar. Alabadara, sura, calabadara. Fecha teus olhos e recebe a glória. Recebe a chuva de Deus. Recebe a chuva de Deus. Rebandaia, sube de calabadara. E manda calabadara. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio para suportar as lutas, as tribulações, as dificuldades. Seja cheio para ser transformado. Aleluia. 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 Levou que anda baixo, comandou que dá a fé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga para o seu irmão do seu lado: nós vencemos mais uma luta. Diga para ele: vencemos mais uma luta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Senta glorificando ao Senhor. Senta exaltando a Ele é fiel. Toma posse dessa palavra, guarda o teu sonho. Guarda aquilo que Deus te deu. Guarda com muito carinho. Amém, irmãos? Guarda com muito carinho. Aleluia. Faça como José. Na cova não desistiu. Sendo vendido, não desistiu. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a prosperar. Né, pastor? Aonde o menino colocava a mão dava certo, porque ele guardava a adoração, ele guardava o temor pelas coisas de Deus. Faça como José guarda, teme pelas coisas de Deus, que a tua vida vai dar certo, mesmo dando errado, como a dele. Estava tudo dando errado, mas lá no final deu certo. A sua vida vai dar certo também, em nome de Jesus. Pastor.